Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Calnection, o podcast oficial da Caltraining. Eu me chamo Roger Gomes e cá estamos mais uma vez para falar um pouco sobre bovinocultura. Quem está comigo mais uma vez é o meu amigo Johnny Machado, conhecido como Capataz. Ele é técnico em agropecuária e trabalha desde criança na lida, é acadêmico de medicina veterinária. Atualmente ele está trabalhando na Fazenda Francana, onde é responsável pelo manejo reprodutivo das novilhas. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Capataz. Olá, Roger. Olá, ouvintes. Queria dizer que é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, Johnny. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre anatomia e funções do aparelho reprodutor de fêmeas bovinas. Vamos lá então, Johnny. Conta para nós aí quais são os pontos chaves para entender a anatomia na produção das fêmeas bovinas. Então, Roger, primeiramente, para o estudo da anatomia da reprodução de fêmeas bovinas, é necessário o conhecimento dos eventos que ocorrem a partir do momento da fecundação, como, por exemplo, a determinação do sexo e a formação da genitália, e culminam com a aquisição de completa capacidade reprodutiva pela fêmea, como, por exemplo, a puberdade e início dos ciclos reprodutivos. Nesse episódio vamos falar a determinação do sexo, a formação da genitália, puberdade e função de cada peça anatômica. Então vai ser bem legal esse podcast aí. Tem uma vaca berrando no fundo aqui, mas vocês não liguem, tá? Pra que melhor trilha sonora que essa pro nosso podcast, hein, Johnny? Então conta pra nós como que ocorre a determinação do sexo e a formação da genitália desse animal. Melhor trilha sonora que tem, meu amigo. Esse é o podcast mais natural gravado diretamente da fazenda. Top demais. Então, dando sequência aí na sua pergunta, a determinação do sexo biológico do animal ocorre no momento exato da fecundação. Então, a união de um espermatozoide X do touro a um ócito X da vaca determina a formação de uma fêmea XX, certo? Enquanto que a união do espermatozoide Y a um ócito X produz um macho XY. Beleza, até aí tudo bem. Porém, nos conceptos machos, XY, a produção de hormônios é um dos fatores determinantes de testículo, testosterona e substância inibidora de mulleriana, que promove o desenvolvimento da genitália masculina, enquanto que a ausência de hormônios produz a formação aí da genitália feminina nas fêmeas. Show de bola, Johnny. E sobre a puberdade, cara, como e quando ela ocorre? Então, logo após o nascimento do animal, há um constante crescimento e desenvolvimento da genitália feminina. Entretanto, a capacidade de produção de gametas viáveis e o início da atividade sexual ou da vida reprodutiva, só ocorre a partir da puberdade. De maneira mais precisa, considera-se como puberdade a primeira ovulação seguida por um ciclo luteínico normal. Então, o mecanismo que desencadeia o início da puberdade está ligado ao aumento dos níveis de hormônio e da resposta aos hormônios. Em média, a puberdade nos bovinos aí inicia-se aos 7, 8 meses mais ou menos. Porém, a gente tem que levar em consideração que há uma variação entre raças, e também a dependência do estado nutricional dos animais. Então, o animal tem que estar bem nutrido, dependendo da raça, tem uma certa idade cada raça, então isso varia muito de animal para animal e de raça para raça, porque cada corpo reage diferente. Então, tem que levar em consideração essa questão de ambiência, bem-estar, o animal tem que estar bem nutrido, isso é fato. Johnny, vamos voltar um pouco a falar da anatomia. Pela qual peça anatômica do aparelho reprodutor você quer começar? Legal. Então vamos começar aí então pelos ovários, E daí depois a gente dá sequência aí falando das tubas uterinas, da vagina, do útero e da genitália externa.
Legal, legal. Então conta pra nós aí, Johnny, quais são as funções dos ovários? Então, assim como todas as fêmeas, né, exceto as aves, as fêmeas bovinas são compostas por 2 ovários. Então, os ovários, né, constituem as gônadas femininas e desempenham 2 funções muito importantes. Uma é a exócrina ou gametogênica, que faz a liberação de óvulos ou ócitos, por exemplo, né? E a outra é a endócrina, que faz a síntese de liberação de hormônios e esteroides, como estradiol e progesterona. O estradiol é sintetizado pelas células do folículo ovariano, enquanto que a progesterona é produzida pelo corpo lúteo. Show de bola, Johnny. Você deu a letra, eu vou seguir a tua sequência aí. E as tubas uterinas, qual a sua função? Boa, Roger. Então, as tubas uterinas aí, né, são estruturas especializadas no transporte do ócito. Então, do ovário até o útero, né, dos espermatozoides, em direção ao ócito, e do embrião até o útero. Então, por meio de movimentos ciliares de contração muscular. Então, é nessa forma que faz esse transporte, né? Então, a tuba uterina possui cerca de 25 centímetros de comprimento, e é dividida em 3 segmentos. A primeira é o infundíbulo, que é próximo ao ovário e possui fímbrias que capturam o ócito. A segunda é a ampola, que também possui fímbrias e também capturam o ócito. E a porção mais dilatada, né? E o istmo, que é a terceira e última aí, que é a mais estreita, que se une ao útero. Então, a fecundação e o início no desenvolvimento do embrião ocorrem diretamente na tuba uterina. Pensando em conforto animal e eficiência reprodutiva, a Quercia lançou o Bolus Fértil, aditivo dietético de fácil aplicação, com vitaminas e minerais essenciais para a produção que auxilia na expressão de cio e preparação para a inseminação. Para mais informações, procure nosso parceiro mais próximo ou acesse quercia-group.com. Seguimos, Johnny. Conta para nós então um pouco sobre a função do útero, meu amigo. Vamos lá, Roger. Vamos levar esse conhecimento aí. Então, nos bovinos, o útero é composto por 2 cornos, um corpo, que é pouco desenvolvido, e uma cervix, ou cervix. Né? Então, os 2 jeitos de falar aí tá correto, cervix ou cervix. Então, os fetos, né, desenvolvem-se nos cornos uterinos. O corpo uterino é o local de deposição do sêmen na IA, na inseminação artificial. Porém, se durante o evento da inseminação artificial o sêmen ele for depositado em um dos cornos, né, haverá uma redução muito grande aí nas chances de ocorrer a fecundação, e poderá haver uma lesão no útero, prejudicando aí a fixação do embrião e o estabelecimento da gestação. Então, por isso que é importante depositar o sêmen no útero e não no corno, né? Então, às vezes passa um pouquinho o aplicador ali, então volta o aplicador um pouquinho e deposita certinho no útero. Então, a cervix é o segmento caudal do útero, né? E constitui um esfíncter que controla o acesso do útero para a vagina e vice-versa. E exibe também uma projeção na vagina, né, determinando a formação do fundo de saco ou fornix. Além disso, né, a cervix é composta por 3 a 5 anéis cartilaginosos de consistência dura, e é aí a estrutura que orienta, né, a realização da inseminação artificial, né? Vamos dizer assim, é como se fosse me fugiu a palavra agora. É como se fosse um ponto de referência, assim. Então, o tamanho da espessura e forma da cervix, né, são variáveis entre animal para animal. Então, além disso, né, as fêmeas de raças zebuínas apresentam uma cervix mais curta do que as europeias, enquanto que as novilhas possuem cervix menor e mais finas que as vacas, né? Então, essa cervix ela é composta aí pelos anéis cartilaginosos, e ela tem aí uma forma cilíndrica. Então vamos pensar aí no rabo da vaca, na ponta do rabo da vaca. Então essa ponta do rabo da vaca seria, imaginando assim a cervix, ali as 5 últimas
vértebras coxígenas ali seriam os anéis cervicais. Vamos pensar dessa forma. Então, antes, né, da implantação do embrião, as glândulas uterinas secretam o leite uterino, que é uma substância que nutre o concepto antes do desenvolvimento da placenta. Além da fecundação de nutrição, o útero é responsável também pela implantação, né, e pela proteção e pelo desenvolvimento do concepto até o final, né, do período gestacional. Então, o útero aí é um grande aliado aí, faz uma função enorme e é muito importante, assim como todas as outras peças anatômicas aí para constituir o aparelho reprodutor feminino. Poderíamos dizer que é uma baita engenharia de Deus, né, Johnny? Poxa, cada engrenagenzinha funcionando perfeitamente para lá no final ter o resultado que todo mundo já conhece. Conta para nós então um pouco da função da vagina, Johnny. Pois é, né, Roger? Como é que pode, né, cara? Eu fico imaginando como que pode funcionar tão perfeitamente, né? E cada animal tem uma função, né? Por exemplo, os cavalos de corrida, as vacas, né, que produzem leite, animais de corte, né? Cada um tem a sua função e cada um realiza com tão perfeita sincronia, né, essa função. Tem que tudo funcionar perfeitamente para ocorrer tudo certo no final. Isso que a gente nem falou a fundo de fisiologia, sistema nervoso, sistema de locomoção, né? Então é bem complexo, mas é muito legal. Então aí a vagina, né, ela constitui o órgão copulatório e o canal de parto. Então é o local de deposição do sêmen durante a monta natural, tá? Durante a monta natural, o sêmen ele é depositado na vagina ali antes da cervix, né? Então, na porção caudal da vagina, né, há uma região que é denominada como vestíbulo vaginal, né, que constitui aí um prolongamento da vagina. Então, abre-se externamente, né, na vulva e atua também, né, como via urinária. Né? Então é no vestíbulo vaginal, né, que se localiza o meato urinário, né, que ele é um orifíciozinho, né, pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. Então esse orifício deve ser evitado no momento da passagem da pipeta na hora da inseminação artificial, né, que lembrando lá do curso de inseminação, né, então essa inseminação aí, o ângulo, né, desse aplicador ele deve estar em 45 graus, em relação ao corpo do animal, para você conseguir desviar esse orifício aí e não acabar colocando esse aplicador no orifício aí do canal urinário, né? Então isso aí dá um problema bem grande. Então, sobre o risco de se atingir a bexiga urinária, né, ao invés do útero. Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí, viu? Levar em consideração aí o ângulo dos 45 graus. E por fim, para a gente destrinchar esse sistema reprodutor aí, qual a função da genitália externa, Johnny? Então, por fim, a gente tem a genitália externa, né, que é um pouco mais simples, mas mesmo assim não deixa de ser importante. Né? Então, a genitália externa a gente já consegue ver de longe, né, sem dificuldade alguma. Então, ela é composta pela vulva e pelo clitóris. Né? Então, a vulva está localizada abaixo do ânus e o clitóris na comissura ventral da vulva. Veja que loucura, comissura ventral da vulva. Então seria na região de baixo da vulva, mais abaixo da vulva. Né? Se fosse dorsal, seria acima da vulva. Então, no cio, né, por exemplo, a vulva, por ação do estradiol, né, ela apresenta-se edemaciada, úmida, né, e hiperêmica. Então, com micção frequente também o animal ele acaba perdendo apetite e tudo mais. Né? Então o clitóris possui uma função importante, né, durante a cópula, né? Porque quando estimulado, né, então ele desencadeia a resposta neural que auxilia nas contrações do trato reprodutivo, tornando-se aumentando, né, facilitando a velocidade
né, do transporte dos gametas, além de reduzir o tempo necessário para que ocorra a ovulação. Então tudo trabalha ali em uma constante sincronia, né? Então tem que acontecer tudo certinho, né? Cada peça anatômica tem a sua função, né? E tudo tem que ocorrer perfeitamente no seu devido tempo, né? E tudo tem que ocorrer certinho para que aconteça, né, uma fecundação e assim estabelecendo a gestação. Então é bem legal, sou apaixonado por essa parte de reprodução e não me canso de ver isso e de estudar isso, porque eu gosto mesmo. E cara, só quem gosta de reprodução que entende. É bem legal, é muito massa mesmo. Pô, Johnny, inspirador mesmo esse teu depoimento aí sobre reprodução, cara. Que pessoas que estejam ouvindo se sintam inspiradas nisso e estudem cada vez mais para serem profissionais como o Johnny, que além de trabalhar todo dia na lida do manejo, ainda chega no final da noite e quer falar sobre o que ele gosta, quer transmitir esse conhecimento. Obrigado mesmo, Johnny. Sensacional essa tua gana, cara. Parabéns. Lembrando que o nosso podcast é patrocinado pela Vetfarma. Aditivo dietético de fácil aplicação com vitaminas e minerais essenciais para a reprodução, que auxilia na expressão de cio e preparação para a inseminação. Esse é o Bolus Fértil. Para mais informações, procure nosso parceiro mais próximo ou acesse quercia-group.com. Johnny, mais uma vez queria agradecer imensamente pela tua disponibilidade, cara, pela tua parceria depois de um dia corrido, como sempre, tá aí batendo um papo comigo e levando conhecimento para todos os cantos onde esse podcast puder chegar. Que toda essa sua gana seja revertida num sucesso profissional ainda maior do que você já alcançou. E, cara, semana que vem quero gravar mais um podcast com você, meu amigo. Vamos que vamos. Muito obrigado a todos que ouviram. E um abração, Johnny. Fica com Deus, cara. Legal, Roger. Eu que agradeço, né? Agradeço imensamente a oportunidade de estar fazendo parte de mais um podcast, né? Passando esse conhecimento. Anatomia é uma coisa simples, né? Que a maioria dos estudantes de veterinária já vê isso no primeiro e segundo período da faculdade, dependendo das grades, né? Das faculdades. Mas é uma coisa que a gente tem que levar para sempre, porque depois que a gente se forma que a gente vai começar a usar isso, né? A grande maioria vai começar a usar essa questão de anatomia e tal. Então, a anatomia ela faz parte de tudo, né? Porque você tem que saber anatomia para fazer um procedimento cirúrgico, você tem que saber anatomia para fazer uma inseminação artificial, você tem que saber anatomia para fazer uma transferência de embrião, então para fazer uma coleta, né, de ócito. Então a anatomia ela faz parte aí de tudo, é o alicerce de tudo, é o começo de tudo. Então nunca dá para deixar para trás aí, sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar relembrando os temas já estudados aí da faculdade. Que é isso, Roger, eu que agradeço. Hoje ainda aconteceu um imprevisto, né? Acabou faltando luz lá em casa. Fiquei sem internet, então eu tive que vir correndo aqui para a fazenda, né? Aqui para a leitaria, para poder gravar esse podcast, mas nada impede, né, a gente de gravar. Então eu fico muito feliz mesmo, muito agradecido pela oportunidade de fazer parte. Semana que vem tamo junto de novo, vamos gravar outro. É isso aí, Johnny. Um abraço a todos os ouvintes. Logo mais teremos episódios novos. Acompanhe nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Esse podcast é produzido pela 1855 Filmes. Acesse nosso site 18-55filmes.com.br.